Então, eu vou dizer aqui o que eu entendo, coisa que eu já aprendi fazendo, e outras pessoas também aprenderam fazendo, como exatamente que funciona esse negócio de amarrar o inimigo. Está aqui na linha 2. Eu vou ler meramente, que está muito bem redigido, creio. O amarrar consiste em assumir nossa posição em Cristo. Nós estamos assentados nele, à direita do Pai, certo? Reivindicar a vitória e a autoridade dele. E, em tantas palavras, proibir qualquer ingerência ou ação satânica ou demoníaca junto a determinada pessoa, ocasião, lugar, enfim, já expliquei que temos que ser específicos. Já tentei amarrar Satanás e ver por todos, já expliquei. Tá? Então tem que ser caso por caso. Agora, eu entendo que é exatamente assim que funciona. Não tem mistério, só isso. Nós podemos ajudar as pessoas uma por uma, mas existem, assim, digamos, um bom número de pessoas já neste mundo. E para ajudar as pessoas uma por uma, quer dizer, haja tempo, haja força, haja quem faça. Quantas pessoas uma pessoa vai poder ajudar? Entendo que havemos de agir num nível superior. Sim, temos que ajudar as pessoas, claro. Mas, creio que podemos guerrear em nível superior, produzindo efeitos que vão, assim, abençoar uma cidade, abençoar um estado, abençoar um país. E deixa eu dar agora um exemplo cabal disso. Quantas pessoas aqui presentes tinham idade suficiente no ano de 1986 para lembrar aquilo que aconteceu naquele ano? Uns e outros nem tinham nascido ainda em 86, mas uns e outros aqui já tinham idade adequada para se lembrar. O que estava acontecendo assim no cenário do governo federal no país em 86? Governo Sarney. O presidente da República era José Sarney. Em fevereiro daquele ano, parece-me que foi assim no finzinho, nos últimos dias de fevereiro daquele ano, amanhecemos um dia com o pacote do cruzado. E o nobre do presidente meramente decretou inflação zero. Disse, a partir de hoje não vai ter mais inflação. Assim, congelou os preços no varejo. Não no atacado. Bom, de início, o povão adorou. Que, se você se lembra, a inflação, a carestia era uma coisa bárbara. Toda semana o pão era outro preço, toda semana o leite era outro preço, às vezes era todo dia, quer dizer, era uma coisa. Então, de repente, pronto. O pão agora é X, o leite agora é X. Oh, parecia um céu. Por algum tempinho. Só que depois fomos descobrir que uma tremenda deslealdade, e o governo estava imprimindo papel sem lastro e derramando na praça. Era
18 mil por mês. Era uma quantia assim, significativa. O próprio governo, assim, dos lábios para fora, inflação zero, mas o próprio governo estava empurrando a inflação. Bom, o preço congelado no varejo, não no atacado. Aí então, os que lidavam com gado leiteiro, os produtores de leite, não podiam mais comprar ração. Aí então as vacas estavam meramente comendo capim. E vaca que só come capim não produz tanto leite quanto vaca que recebe uma ração reforçada. O leite começou a escassear, o pão também começou a escassear. E a carne começou. Você se lembra da caçada aos bois? Você consegue lembrar isso? O nobre do nosso presidente Sarney, ele tinha uma linda e bela manada lá no Maranhão. Não era esse gado que ninguém estava caçando, não. Era o gado dos outros. É que o pessoal estava segurando os animais, não queria ninguém mais queria levar no abatedor, porque ninguém estava conseguindo um preço que recompensasse, enfim. Já em julho, a coisa estava se ficando insustentável, quer dizer, mas o povão ainda estava gostando. Não, o pão está no mesmo preço, o leite está no mesmo preço. Beleza, onde já se viu isso? Então. E como era um ano de eleição, vinha aí um pleito, o governo segurou até o pleito. O partido do governo lavou. Ganhou todos os lados. Constatada a vitória, o governo soltou. Pacote 2. Revolta geral. O povo se sentiu traído. Com efeito. Aí, as entidades trabalhistas e os partidos marxistas e assim por diante, eles decretaram uma greve nacional para parar o país no dia 12 de dezembro daquele ano, de 86. Era para parar o país no dia 12 de dezembro de 86. E vejam que o clima assim, social não estava assim jóia, não. O povo estava assanhado. O povo estava por conta. Naqueles dias, naquele tempo, cada quarta-feira eu estava ministrando para um pequeno grupo que eu ia na casa de um diácono por nome de Dr. Moacir. Ele era dentista, agora ele é pastor, mas ele era diácono da Presbiteriana do Planalto. E a gente reunia, era 10, 12 pessoas na casa dele, e eles haviam solicitado que eu ministrasse sobre guerra espiritual. Em 86 era mais curto do que agora, que de lá para cá eu aprendi mais coisas. Né? Mesmo assim, depois que saiu assim o aviso, né, decreto tal, greve, na próxima quarta-feira, quer dizer, seguinte, lá com o pessoal, éramos 10 ou 12 pessoas só. Eu disse, pessoal, estou preocupado, o clima social está carregado, essa greve tem tudo para virar feio e ser uma desgraça no país. Eu creio que nós podemos fazer alguma coisa. Vamos amarrar Satanás? E qualquer espírito que queira promover violência, assim, confusão, vamos. Então, ali mesmo, nós fizemos isso. Na autoridade de Cristo, nós
interditamos todo o território brasileiro, cada metro quadrado, no que dizia respeito a qualquer atuação demoníaca dentro do território brasileiro, junto a qualquer ser humano que se encontraria dentro desse território durante o dia 12, quer dizer, as 24 horas que iriam compor o dia 12 de dezembro. Interditamos o país e proibimos qualquer ação demoníaca junto a qualquer pessoa, visando insuflar, promover confusão, violência, destruição, badernaço, enfim. Sucede que eu não era o único que estava assim enxergando as possibilidades. O alto comando militar também estava vendo a mesmíssima coisa. Eles mobilizaram tudo que vestia farda. Creio que até mesmo o Corpo de Bombeiros. Eles mobilizaram tudo. Reserva, tudo. Um tenente irmão em Cristo, que eu ouvi falar depois do dia, ele estava presente e ele me disse, a mim não, ele disse, era numa igreja, ele disse a todo mundo, ele pessoalmente, ele ouviu a ordem do dia dado por um major. Está aí toda essa gente, cada um recebe fuzil com bala na agulha. Se você não sabe o que é isso, a arma estava pronta para disparar. Estava armada. E a ordem do dia dada pelo major, quem fala é o tenente que estava lá e ouviu. No primeiro sinal de desordem, atirem para matar. Foi essa a ordem do major. Ele não mandou atirar na perna para derrubar. Ele mandou matar. Então, cedo naquele dia 12, encheram-se as ruas aqui do Distrito Federal com essa gente fardada, cada um com a arma na mão, essa arma com bala na agulha. Você sabe quantos tiros houve em Brasília naquele dia? Nenhum. Nenhum tiro houve. Não aconteceu nada. Anos mais tarde, quando é que foi mesmo isso? 98, por ali afora. Depois que eu entreguei a direção da Escola Superior de Missões à Ana Maria, e a coisa funcionava em Taguatinga, e ela tirou imediatamente e colocou naquele prédio redondo que fica atrás da Presbiteriana Nacional, se alguém já andou lá e sabe como é isso. E eu não estava dirigindo, mas eu ainda lecionava, e eu estava lecionando certa feita com um grupo sobre guerra espiritual, e uma das alunas ainda mora em Taguatinga, mas naquela época ela era militante marxista, ela dirigia um núcleo marxista lá em Taguatinga. E após, eu contei isso aqui, e depois da aula ela me procurou. Disse, agora eu entendo. Nós íamos derrubar o governo naquele dia. O nosso plano era simplesmente tomar Brasília e derrubar o governo. Estava tudo organizado com esse propósito. Só que não aconteceu nada. Eu nunca entendi isso. Como é que não aconteceu nada? Agora eu entendo, dizendo ela, né?
teria sido um dia para manchar a história do pensamento. Se tivesse havido realmente badernaço, era um massacre. Teria sido um massacre. No entanto, não houve um tiro. Um dos dias mais calmos e pacíficos que já se viu no Distrito Federal. Foi nada. Não aconteceu nada. Agora, você pode dizer, não, sabe-se lá, não é? De repente, caiu uma minhoca pacífica na cabeça de cada marxista no país naquele dia. Tal. Você pode tentar explicar do jeito que quiser. Mas cá para mim, o que aconteceu mesmo é que Deus acatou a nossa palavra e simplesmente proibiu. Depois, nenhum demônio podendo agir. Sim, e nós ainda fizemos mais uma coisa. Nós levamos os pensamentos de todos os marxistas no país cativos à obediência de Cristo. Aí ficou difícil, né? O que eu quero com isso é meramente dar um exemplo cabal, específico, de onde é que nós alteramos a história de um país inteiro. Nós mudamos a história do país. Se o plano marxista tivesse vingado naquele dia, o Brasil hoje seria totalmente diferente. Nós mudamos a história do país. Sem ninguém saber nada. Não saiu em canto nenhum. Então, nós podemos ajudar as pessoas de uma por uma. Mas o que estou aqui propondo é que nós precisamos pensar um pouco mais alto. Nós temos que entender que nós temos autoridade para fazer diferença a nível de país. Nós podemos fazer uma diferença no governo brasileiro, nós podemos fazer uma diferença no governo assim, do estado de Goiás, no meu caso, eu agora sou goiano, e assim por diante. Então eu posso fazer uma diferença lá em Valparaíso. Não só ajudar as pessoas uma por uma, isso sim, vamos ajudar as pessoas uma por uma, mas nós temos que entender, meus irmãos, que o mundo é muito grande e tem gente demais da conta e nós temos que agir num nível superior, nós temos que fazer uma diferença maior, nós temos que alterar coisas que vão ajudar todo mundo. Isso não deve ser tão difícil de entender, gente. É uma questão de autoridade e o alcance da autoridade. Então, eu como chefe de família, se eu pecar, as consequências vão recair em cima da minha família. Um pastor de igreja, se ele pecar, as consequências recaem em cima da igreja. Um governador de estado, quer dizer, vamos começar pelo prefeito. Um prefeito de uma cidade, se ele pecar, as consequências recaem em cima do município. Governador, em cima do estado. Presidente da República, em cima do país inteiro. Um anticristo da vida, então o mundo todo. Sim, mas se qualquer um de nós, assim, qualquer uma dessas pessoas, se as consequências negativas caem em cima também, as consequências benéficas também, quer dizer, um prefeito pode abençoar seu município, um governador pode abençoar seu estado. Não tem que ser mal, pode ser bem. E é isso aí, então, que eu estou propondo, que nós façamos o bem, quer dizer, nós façamos funcionar o bem, mas em níveis, assim, diversos. Então, esse negócio de amar Satanás, para mim, é sumamente interessante. É sumamente interessante,
pelos efeitos, pelas consequências. Eu poderia citar outros casos, mas eu vou me dar satisfeito com esse, porque é o mais marcante. Os outros que eu poderia dar não têm assim consequências tão marcantes.